Deus abençoe a sua vida. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. É gostoso cantar, que nós não podemos deixar de amar o Senhor, nós não podemos estar longe dEle, a presença dEle é a nossa alegria, que a gente esteja firmado nessas verdades grandiosas, que você continue convicto naquilo que você está vivendo com o Senhor, acreditando diariamente, todos os dias, que Deus é aquele que certamente sustenta, guarda, né? E a nossa alegria certamente está nele. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite, quem sabe os irmãos que tiveram na consulta durante a semana, aí nós tivemos no domingo pela manhã, não é, aquela palavra sobre saúde, não é? E os irmãos durante a semana ainda estão tendo aí algumas consultas aí, e aí uma palavra que ficou ecoando, né, é se alguém estaria com o pé na cova. Não, e a gente falar sobre Apocalipse, pé na cova, o negócio fica meio complicado. Os irmãos podem pensar assim, pastor, será que é uma profecia? Né? Mas eu quero confortar os irmãos, né? Aqueles que partirem com Cristo irão para a eternidade, independente das circunstâncias. Aqueles que vivem com Cristo aqui irão para a eternidade. Espero que, né, isso não seja tão breve, que a gente possa viver muito tempo, mas embora o tempo é do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Eu quero voltar ao que falei na semana passada, na quarta-feira passada, onde nós estamos, né, começamos na semana passada a estudar Apocalipse. Eu falei na parte introdutória. Quero voltar ao texto inicial de Apocalipse, Apocalipse 1, só para a gente lembrar um pouquinho, e a gente então está alinhado com aquilo que vamos estudar nessa noite, à luz da Bíblia. Talvez alguns podem pensar, pastor, por que estudar Apocalipse? Tantos livros maravilhosos na Bíblia, né? Para ser mais preciso, tem 66 livros, né? Por que Apocalipse? Irmãos, quando nós olhamos a história do livro, entendemos que ele foi escrito em um momento tão desafiador, e era para ser reproduzido, era para que a igreja daquele tempo então tomasse ciência daquilo que estava acontecendo e por acontecer. Então era uma história, é um relato e também profecias que a igreja devia tomar conhecimento. Não é um livro para ficar escondido, né, obscuro, mas a igreja de Cristo, não apenas a primitiva, mas também a igreja presente, ela deve estar sempre mergulhando nesse livro, porque na verdade o livro fala da concretização de todo o propósito de Deus. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Eu quero voltar ao verso que lemos na semana passada, apenas para fazer poucas colocações, depois nós vamos para o capítulo 20 de Apocalipse. Diz assim, Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João. Vou ler mais uma vez para a gente entender, para a gente compreender ainda mais do que se trata. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos, ou seja, não foi apenas algo revelado a João para ele ficar guardado em Patmos, mas para que ele pudesse revelar aqueles irmãos que estavam ali. Diz assim: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João. Eu falei, né, sobre a palavra devem aí, na semana passada, que a gente não pode entender essa palavra grega na nossa cultura, porque essa palavra dá uma ideia de dúvida, não é? Você fala assim, você olha para o tempo e fala assim, deve chover. Você está dizendo assim, pode chover, pode não chover. Deve fazer sol amanhã. Na nossa língua, na nossa cultura, essa palavra dá uma ideia de possibilidades. Mas no texto bíblico, nas escrituras, esse termo grego fala que de fato é uma ordem, é uma determinação, um mandamento. Essa coisa vai acontecer, não é uma possibilidade, não é que pode ou não pode, mas de fato acontecerá. E quando que João diz? Em breve, em breve. Eu falei também na semana passada que João não estava a passeio em Patmos, ele foi levado para lá. Alguns dizem que segundo Nero, o segundo maior perseguidor da igreja, ele foi levado para lá para que pudesse ser silenciado. Na verdade, o último dos discípulos estava então naquele lugar ali, estava então lá para ser silenciado, para ficar ali então e perecer os seus últimos dias. Então, eu falei na semana passada que então Deus, né,
através daquela visão, Deus então abre a cortina. Já viu quando você quer ver algo, né? Geralmente quando você está para ver uma festa, e você está vendo que aquilo está fechado, não é? Semana mesmo a gente foi em um local e você quer ver como está, e você abre a pontinha assim, para você ver lá dentro. Foi mais ou menos isso que Deus mostrou, que o Espírito Santo mostrou a João, descortinou para ele o que está do outro lado. Então João pôde contemplar aquilo tudo, e o que João viu e o que ele escreve, não é o caminho para o caos da igreja, mas é o caminho para a glória da igreja. Por isso que Apocalipse para nós não cheira queimado e nem enxofre. Eu falei sobre por que hoje a gente olha para Apocalipse como algo trágico. Eu falei sobre a questão da mídia. Você vê uma tragédia na mídia, e o que a mídia faz lá, aquela grande reportagem, né? Uma tragédia aconteceu algo apocalíptico. Mas Apocalipse não é tragédia para a igreja. Apocalipse para a igreja é o cumprimento daquilo que Jesus veio fazer. Apocalipse fala daquilo que vai de fato acontecer. Ele nos mostra que Jesus está no total controle da história. Eu quero lembrar isso para a gente então entrar no capítulo 20. Quando nós lemos Apocalipse, temos que entender, por isso que ele sempre vai fazer ali o retorno. Ele fala sobre as grandes adversidades. Lembra que ele estava falando para aqueles irmãos que estavam em perseguição ou sendo perseguidos. Obrigadão, querido. E naquela perseguição então, João sempre lembrava, a perseguição é grande, mas Cristo está no controle. Ele sempre volta para lembrar aqueles irmãos que, olha, eu sei que vai haver desafios, mas Cristo vai governar eternamente. Cristo continuará governando. Conseguimos ver que Jesus tem um total controle da história. Apocalipse não é uma batalha, irmãos. Parece que alguns pensam que o Apocalipse é como se Deus estivesse no ringue com Satanás e ora para outra ele vai ser nocauteado. Não, irmãos, não é isso. Na verdade, Deus tem o total controle. E aí a gente consegue entender, à luz da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que, na verdade, tem uma frase de Lutero que diz que, uma frase até meio pesada, diz que, na verdade, Satanás é o cachorro na coleira de Deus, diz Lutero. Entendeu como é que funciona? Que quem coloca as rédeas é Deus. Deus controla e governa. Então Apocalipse fala sobre isso, fala sobre o triunfo do Senhor, mas fala sobre também a igreja que enfrentou a tribulação, e também fala de uma grande tribulação que virá. Aí eu vou entrar nas correntes de interpretação, mas eu quero agora convidar os irmãos que abram a Bíblia lá em Apocalipse 20. Eu quero agora entrar sobre a temática que eu falei que abordaria, sobre a questão do milênio. E eu perguntei na semana passada, quantos irmãos, já ouviram falar sobre o milênio, já estudaram sobre o milênio? O milênio, sabe que o termo já diz que são 1000 anos, nada de novo até aí, mas, biblicamente falando, há algumas correntes de interpretações, e eu vou apenas nessa noite pulverizá-las aqui, onde há correntes que interpretam, que fala que é o pré-milenismo, ou seja, aquilo que vai acontecer antes do milênio. Fala sobre o pós-milenismo, aquilo que vai acontecer após os 1000 anos, e fala sobre o amilenismo, é uma corrente que não acredita em 1000 anos de forma literal, e tem teólogos sérios, pastores sérios que interpretam de formas diferentes. Eu quero deixar os irmãos seguros. O que eu falei semana passada é o seguinte, irmãos: se a sua interpretação será pós-milenista, amilenista ou pré-milenista, isso não é o mais importante. O mais importante é o seguinte, que a gente tem que ter em mente: Cristo vai governar eternamente com a sua igreja. Esse é o ponto principal. A sua interpretação, a sua posição, inclusive para o Dylan aí, quando for lá no concílio, Dylan, cuidado que quando você toma uma decisão, os pastores começam a te cobrar, por que você é tal coisa? Então geralmente fala assim, olha, eu estou ainda me decidindo, porque isso não está relacionado à salvação, mas está relacionado à visão sobre a interpretação. Diz assim Apocalipse 20, eu quero ler esse texto para a gente entender, todo o capítulo 20 de Apocalipse, para a gente entender qual é a visão de João, por que ele está escrevendo, e qual é a mensagem que ele levou àqueles irmãos do passado, e que também hoje traz para nós. Diz assim, Apocalipse 20, se puder projetar ali, vou ler como projetado, Apocalipse 20, capítulo 20,
Eu vou ler todos os versos, que são poucos, são apenas 15. Diz assim, Apocalipse capítulo 20. Isso aí. Vamos ler pausadamente? Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Vai entendendo o que está dizendo, irmãos. Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Dá uma pausazinha aí. Aí está falando de algo cultural, irmãos, que era comum naquele tempo, cidadãos serem marcados, em algumas ocasiões na testa. Se você gosta, por exemplo, daquele filme chamado Gladiador, você lembra daquele grande guerreiro, né, do Máximos, né? Ele então está em Roma e de repente ele é levado, é lançado, e de repente ele volta para pelejar. Ele tinha uma marca como soldado romano, e para não ser reconhecido, ele usa uma máscara. Ele então raspa, né? ele tira aquela marca para que não pudesse ser identificado. O texto está fazendo menção, né? Aqueles que eram marcados, como diz, né? Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O verso seguinte, verso 5. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eu falei ontem em um dos PGMs, algo interessante. Eu falava ontem lá no PGM o seguinte: Apocalipse diz que quem nasceu neste mundo uma vez só, vai morrer 2 vezes. Vou explicar. Apocalipse vai nos ensinar aqui, nessa primeira e segunda morte e ressurreição, que quem nasceu uma vez só, significa o seguinte: a pessoa, para vir a esse mundo, tem que nascer da água, ou seja, nascer do ventre da mãe. Então quem só nasce do ventre da mãe, vai experimentar a morte física e a morte espiritual. Por isso que quem nasce uma vez só, vai experimentar 2 mortes. Mas quem nasce 2 vezes, vai experimentar uma morte só. Por quê? Nós nascemos da água, no ventre, por isso que a expressão lá é nascer da água e do Espírito. Mas nós nascemos do ventre da nossa mãe, mas nascemos em Cristo. Então quem nasce 2 vezes, só experimentará, né, se de repente a gente passar pela experiência da morte, se não formos arrebatados ou Cristo não voltar, a gente vai experimentar somente uma morte, que é a morte física, porque nós não morreremos espiritualmente. Por isso que o texto ressalta: felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Ou seja, nós podemos até passar pela experiência da morte física, mas espiritualmente, porque o significado de morte, na verdade, é separação. Porque quando nós morremos fisicamente, significa que o espírito, a alma e espírito, então se separa do corpo, é uma separação. E espiritualmente significa que o espírito do homem está então separado de Deus. Mas os salvos não enfrentarão a segunda morte, porque ela não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, está entendendo por que esse texto de Apocalipse 20 fala muito de 1000 anos? Por isso que a gente está falando sobre milênio. E quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, ou da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog
e Magogue, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Olha só, irmão, está dizendo aí. Ele vai reunir, segundo o texto, reuniu todo o exército, né, toda a sua comitiva maligna, não é? Para que então possa travar a batalha. E as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos. Está entendendo aqui? Então olha só o que está dizendo aí, que então essa nação, né, levada por Satanás, então vai rodear toda a superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos, na verdade, o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu, e o que? Isso devorou. É por isso que eu ressalto, irmãos, que toda vez que você vê Apocalipse, quando João, então, tem a visão de perseguição, de batalha, e Apocalipse fala sobre, não apenas a tribulação, mas fala sobre a tribulação que aquela igreja estava vivendo, porque se você olhar, João foi o último, né, dos discípulos, os demais. Eu até falei na semana passada que um dia a gente conversando no carro, né, eu, Joyce, Patrick, Pamela, Joyce, né, a gente conversando no carro, e Patrícia, né, a gente estava conversando sobre os discípulos, e pensando, poxa, como é que eles morreram? Nós lembramos que só João ficou velhinho, e Patrick falou assim, rapaz, eu quero morrer igual João. Eu falei, rapaz, sabido, hein? Por quê, irmãos? Porque a perseguição estava grande, muito grande. Então João escreve para dizer àquele povo que estava lá fora, sofrendo o seguinte, ó, a perseguição é real, mas o Senhor então providenciou o livramento, porque o fogo desceu do céu e as devorou. Na sequência, versículo 10. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite, durante quanto tempo, irmãos? Para todo sempre. Vamos na sequência, versículo 11, depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. Olha só como é que João começa a vislumbrar, ele vê o caos acontecendo, mas ele consegue também contemplar. Eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Ou seja, a presença do Senhor é tão gloriosa que aqueles que poderiam estar ali, jamais poderiam contemplar a presença, tiveram que fugir dele. Ninguém era digno de estar na frente dele. Tamanha santidade do Senhor. Aquele que está, não vou dizer aquele que estava, aquele que está no trono. Tamanha sua glória. Se você lembrar dessa passagem, vai ver, por exemplo, a história de Moisés. Lembra? Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, e o que ele consegue contemplar é apenas, né, um lampejo da glória passar pela fenda, e ele não consegue se comportar, porque ninguém pode ver a glória de Deus, segundo a própria Escritura. E se você lembrar também de um outro momento, e Paulo vai registrar isso em uma das suas cartas, falando que nós não podemos ser como Moisés, que Moisés, quando desce do monte, ele fechou o rosto, e não era para que a glória não pudesse contemplar o povo, mas para que o povo não pudesse ver que a glória já havia ido embora. Irmãos, nós temos que estar vivendo a nossa vida para a glória dele, e a glória de Cristo deve brilhar em nós. Então diz o texto, vou ler novamente, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé. Volta o 11, por favor, por gentileza, volta o 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles, né? O Senhor no trono. Agora o 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Isso aqui registra, irmãos, que ninguém pode fugir do Senhor. Todos diante dele. Grandes e pequenos aqui não tinha rico, pobre, raça, classe social, todos, grandes e pequenos, em pé. Se você se lembrar, não sei se você já teve o dissabor. Por que eu falo dissabor? Porque um julgamento é doloroso. Eu, certa ocasião, quando tive uma moto furtada, eu tive que ir ao julgamento, e não é fácil você ir no julgamento de alguém. E geralmente quando o juiz vai decretar a sentença, qual é a posição do réu? Como é que ele tem que ficar?
de pé. Geralmente na hora da sentença, depois que ouviram ali acusação, defesa, testemunhas, então o réu então se põe de pé, porque o decreto, porque o juiz então vai bater o martelo. E em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto. Eu falei no domingo sobre esse texto aí. Lembra? O livro da vida. Os livros falam sobre a nossa prática, os nossos pensamentos, aquilo que nós fazemos, aquilo também que nós negligenciamos. Os livros falam sobre a nossa trajetória. Os livros que Apocalipse declara, ressalta, fala sobre todo o registro que há sobre nós. E aí, se a gente for olhar, irmãos, à luz da lei, nós não teríamos condições de ser salvos, à luz da lei, porque na verdade nós não poderíamos cumprir as exigências do Senhor, e certamente naqueles livros que a Bíblia ressalta, teria algo pesado ou para pesar contra nós. Mas à medida que Cristo faz a obra na nossa vida, irmãos, eu falei sobre isso domingo, à medida que Cristo coloca a obra em nós por meio do arrependimento e da nossa fé, então aquilo que nós cometemos como delitos, pecados, então segundo a própria Escritura diz que Ele então lança no fundo do mar, porque dos nossos pecados, diz a palavra, dos nossos, que eu digo, aqueles que estão em Cristo, diz o Senhor, eu não me lembrarei mais. Mas fala sobre livros, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Irmãos, eu quero voltar nisso aqui que eu falei domingo. Irmãos, tem livros nos céus, e nós temos que estar tendo uma grande reflexão pessoal. Nesses livros, irmãos, o que está sendo escrito lá sobre nós? Temos que avaliar. Esses livros, segundo o Apocalipse, é aquilo que vai constar. Eu me lembro que uma das expectativas lá, que eu vivia lá 15, 20 anos atrás, geralmente quando a gente saía de uma empresa e a gente ia pegar o seguro-desemprego, né? Tem irmãos que podem ter vivenciado isso, e de repente quando você ia lá, a expectativa nossa era que chegasse ao final daquele processo e você recebesse lá um carimbo de 5 parcelas. Mas enquanto você dava o documento à atendente, ela ia lá dentro, você ficava assim, meu Deus, será que eu vou ter direito? Você ficava pensando, será que eu vou ter direito? Você ficava vendo o que havia lá no registro, e hoje nós temos regras aí. Se você for, por exemplo, dar uma entrada no seguro-desemprego, e de repente você recebeu alguns meses atrás, então vai dizer, está registrado aqui, você recebeu agora há pouco, então você não tem direito. O texto ressalta, irmãos, que na verdade o livro então vai constar. Eu falei domingo sobre o livro de entrada em casamentos, aniversários. Quando você então vai lá e o recepcionista ou o segurança, alguém que está na portaria, então vai fazer o cara crachá, vai olhar, ó, você, qual o seu nome? Você vai dizer seu nome, ele vai dizer, ó, então pode entrar, seu, muito bem-vindo, ou dizer o seguinte, ó, seu nome não está no livro. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Irmãos, olha só, eu falei domingo, e Deus conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente o que fazemos. A Bíblia diz que os olhos deles estão em todo lugar. Um comentarista ressalta algo interessante, ele diz que, ainda que você esteja em casa, no quarto, com a luz apagada e ninguém está vendo, Deus está vendo. Ainda que você pode estar em um lugar distante, onde você talvez não conheça ninguém, e você então se vê na oportunidade de falar, aqui ninguém está me vendo, então eu posso de fato ser aqui o agente secreto. Deus está vendo. Até porque a gente está vivendo tempos hoje, irmãos, que não tem nada que não seja nem registrado até por uma câmera. A gente às vezes você vai num local, tem câmera registrando tudo praticamente, todos os lugares, inclusive aqui no culto agora. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde estamos sendo filmados por câmeras, mas além dessas câmeras, tem os olhos do Senhor. E a Bíblia diz que então os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Irmãos,
escriba não erra em uma palavra. Às vezes, irmão, a gente contesta algumas coisas. Eu fico imaginando, em um momento como esse, né? Hoje para tudo tem um argumento, mas a Bíblia é clara ao dizer que nós precisamos olhar para a palavra, e tem um ditado popular que diz que contra fatos não há argumentos. Talvez nessa hora alguém, Senhor, mas está escrito, mas não foi bem assim, a história não foi bem essa, não é? E hoje nós temos uma vasta gama de advogados que sempre olham dois lados, né? E sempre tentam, como dizem, né, entrar ali nas brechas da lei. E você observa que às vezes aquilo que hoje, né, que antigamente era errado, hoje então encontra-se ali uma brecha e acha um argumento. Irmãos, diante desse livro não tem argumento, não tem como argumentar, porque o juiz estará lá, aquele que tudo vê. E Joyce ressaltava ontem lá no PGM, o Deus que é onipresente, onisciente e onipotente, o Deus que não ouviu falar, né? Mas o Deus que vê todas as coisas, mas conforme estava registrado nos livros. Versículo 13, nós estamos caminhando para o final da leitura. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, ou seja, todo mundo vai levantar. Você lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? Lembra aí? E Jesus é preciso, e eu gosto muito da interpretação de Wisby. Ele fala algo interessante, que quando Jesus então chega diante do túmulo, Lázaro está lá dentro, e possivelmente outros mortos haviam sido sepultados ali. Jesus então é preciso e diz: Lázaro, vem para fora. Por que Jesus então fala claramente, direcionadamente, pessoalmente Lázaro? Porque se Jesus chamasse vem para fora, levantaria lá todos os mortos que estavam ali, porque os mortos ouvem a voz do Senhor, e nesse dia todos retornarão. O Hades entregarão os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E o verso 15, que é o versículo derradeiro, diz assim: e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eu quero falar nessa noite somente sobre milênio. Esse texto final, a leitura dele já nos fala que para entrar no céu, o que vai definir céu e inferno vai ser somente uma coisa: o nome está no livro. Não tem argumento, o nome está no livro. O nome está no livro, mas não é o que eu quero pensar nessa noite. Essa noite eu quero falar sobre milênio. E nessas correntes, irmãos, ao longo da história, se você olhar e ouvir e ler, né, muitos estudiosos, teólogos, eu vou citar alguns que foram fonte de pesquisa para meditar com os irmãos, dentre eles William MacDonald, Warren Wiersbe, Barclay, Spurgeon, Saião e Ebenezer Soares Ferreira, dentre outros. Mas todos eles sempre olharam, e talvez eles tenham uma visão de interpretação diferente, a corrente diferente. Mas uma coisa, lembra que eu falei na parte introdutória hoje, falei também na quarta passada: não importa se você vai ter uma tendência amilenista, pré-milenista ou pós-milenista, o grande cerne de Apocalipse é o seguinte: Jesus no final vai reinar com a sua igreja. Os crentes serão elevados, triunfarão. O crente não vai perecer, essa ordem de vitória já foi dada. Crente não vai perecer. Isso é fato. Se vai ser na tribulação, se Cristo vai vir antes dos 1000 anos, se ele vai vir depois dos 1000 anos, ou se o milênio não é literal, isso não é tão importante. O mais importante para a nossa fé é que Jesus vai reinar com a sua igreja, e os salvos então triunfarão com ele. Salvos não perecerão. Esse é o ponto principal. Agora a gente vai mergulhar então nas linhas, né, de Apocalipse. Por isso que a gente tem que estudar. Sabe por quê, irmãos? Apocalipse fala das coisas que acontecerão.
A gente às vezes gosta de saber dos acontecimentos, né? Quem hoje aqui, irmãos, vamos ser sinceros, quem hoje aqui não viu uma notícia sequer na internet ou na televisão, nada? Quem aqui não viu nada hoje? Todos nós estamos antenados, irmãos. Na internet, saber o que está acontecendo no mundo, né? Saber o que está acontecendo na cidade, no país, nos esportes, na sociedade, na política, no mundo espiritual, nós estamos antenados. Por que a gente não tem que estar antenado das coisas espirituais, daquilo que está para acontecer ou já está acontecendo? E é por isso que a gente tem que atentar, estar atento, nosso coração sensível. E aí agora eu entro na visão panorâmica de Apocalipse. Eu quero fazer algumas colocações sobre Apocalipse, sobre essa história que nós estamos pensando. Eu quero pensar nas correntes que existem para a interpretação. Patrícia fez uma pergunta na vinda para cá, conversando sobre ele, falou assim: pai, é interpretação, a Bíblia é verdade, papai. Eu falei: claro, filho, a Bíblia é verdade. Só que ao longo da história, homens, né, se você olhar a Bíblia como um todo, só tem uma verdade absoluta. Tem pontos que não são pontos fundamentais. Por exemplo, tem pilares. O que são pilares aqui, gente? Aqui, por exemplo, no templo. Assim, a grosso modo, eu posso dizer para os irmãos que tem um pilar aqui, pilar é aquilo que sustenta. Tem outro pilar perto do Dylan, um pilar perto da irmã Sônia, um pilar mais perto lá, né, do Tiago, aqui do mesmo lado. Por pilar é aquilo que sustenta. Pilares você não pode tirar. Mas tem algumas coisas que a interpretação não vai levar para a salvação, para a perdição. É por isso que eu sempre falo para a igreja, quando nós pensamos em doutrina, você não pode mexer em doutrina. Doutrina não pode mexer. Mas aquilo que não é doutrina, aí entra no campo da interpretação. Temos que ser maduros para entender isso. A Bíblia é uma única verdade. Por exemplo, o que é doutrina, por exemplo, para entender? Jesus é o Senhor, Dila? Irmão, isso é doutrina. Não tem como duvidar. Jesus é o Senhor, isso você não mexe. Jesus morreu, Léo, para nos salvar? Morreu. Irmão, isso é uma doutrina. Ele morreu para nos salvar. Você não mexe nisso. Jesus é o Filho de Deus? Filho de Deus, você não mexe. Tem coisa que você não mexe. Agora, interpretações, aí tem várias, de outras coisas, com relação também acerca do milênio. E quando pensamos em milênio, irmãos, eu quero fazer primeiro algumas interpretações, as escolas de interpretação de Apocalipse. O que pensavam no passado, o que os estudiosos, o que os pais da igreja, o que os grandes teólogos do passado pensaram sobre Apocalipse, debruçaram. E não foi apenas em uma leitura rápida, irmãos. Nós estamos precisando hoje de teólogos de fato, né, Dila? Precisando, né, pastor Magro? Estava aí. Teólogos de fato, pessoas que de fato, irmãos, mergulham na palavra, pessoas que não ficam buscando na internet, né, informações, mas que mergulham de fato na Bíblia, como no passado tiveram, como a igreja primitiva viveu aquela intensidade. E por que nós reportamos-nos ao passado, à igreja primitiva como fundamento, e também aos pais da igreja? Foram pessoas que não brincaram de ser crentes, irmãos, que não ouviram falar, pessoas que não ficaram reproduzindo sonhos, mas pessoas que de fato tiveram experiências profundas com o Senhor, mergulharam nas Escrituras, interpretando textos, fazendo as referências cruzadas, lendo nas línguas originais, palavra por palavra. Tem uma enciclopédia de Russell Norman Champlin, eu tenho ela digital, embora não é uma fonte tão confiável, porque tem uma linha diferente da nossa, mas esse homem interpretou a Bíblia, irmãos. Tem 5 tijolão, já teve com ela na mão, Dylan? Já viu, Léo? 5 tijolão desse, um livrão. Aliás, um livrão não, 6 ou 7 volumes para cada testamento. Ele pegou palavra por palavra da Bíblia. Cada palavra ele foi interpretando palavra por palavra. Eu não estou falando versículo por versículo não, irmãos, palavra por palavra. Gente que debruçou nas Escrituras, né, pedindo a Deus que revelasse. Irmãos, olha só, a Bíblia é um livro espiritual. O homem natural não consegue compreender. Lembra que eu falei na semana passada, por que
Apocalipse é um livro com muitos símbolos, porque na verdade foi proposital, porque era um livro para ele ser pulverizado na igreja, e a igreja, né, estava preparada para interpretar os símbolos. Lembra que Jesus ensinou por parábolas? Por isso que Apocalipse foi também escrito, você vai ver muitos símbolos aqui em Apocalipse. Uma linha de interpretação aqui, eu creio, é que o propósito da questão, né, dos grandes vocábulos, né, da grande massa que tem Apocalipse de símbolos, era para que somente a igreja pudesse interpretar aquilo que João estava escrevendo que havia recebido de interpretação. Mas vamos lá. Há 3 escolas que interpretaram o Apocalipse nessa questão. A interpretação preterista, ou seja, do passado. Essa interpretação acredita, irmãos, que tudo que está no livro já aconteceu. É só histórico. É a interpretação preterista, que acredita que tudo já aconteceu, é só histórico aqui. Essa é uma interpretação. E aí, já digo que ela cai por terra, porque a vinda de Cristo está aqui, e ela vai acontecer, a segunda vinda. Então, essa aí ficou para trás. Podemos também entender, em segundo lugar, a interpretação futurista. Tudo que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja, ou seja, não está acontecendo nada agora, mas vai tudo acontecer nessa linha de interpretação. O ponto de vista futurista divide-se em 2 correntes: moderada, ou pré-milenismo histórico, e a extrema, ou dispensacionalista, ou seja, esses que interpretam de tal forma têm 2 vertentes, né? Um vai ser muito voltado para a dispensação e o outro vai ser mais conservador, vai pensar mais na questão histórica. Mas a terceira interpretação é a interpretação histórica. Isso pensa no Apocalipse apenas como símbolo. Tudo do Apocalipse nessa interpretação é apenas simbólica, apenas símbolo, e nada daqui é real, mas tudo simbólico, né? E agora nós vamos pensar nas correntes, que são acerca do milênio. Entenderam por que Apocalipse 20 fala muito sobre 1000 anos? E a gente sempre ouve falar sobre 1000 anos, né? Semanas atrás, a gente estava lá em casa, nós tentamos ir ao cinema, na verdade, ver o filme Deixados para Trás, né? A gente soube que estava em cartaz, não conseguimos ver no cinema, e voltamos para casa meio frustrado, falando assim: vamos ver o Deixado para Trás antigo, né? Quem que lembra do Deixados para Trás lá de antigamente lá? Ninguém viu não? O filme? Eu, uns 2 ou 3 irmãos, Ronilson, Dylan aí, um filme interessante, né? Mas aquela forma ali não é a forma que pelo menos nós cremos, mas um filme muito bom para você ver. E lá em casa, nesse dia do filme, né? Chegamos a casa para ver o filme, começamos a ver o filme. Aí de repente, assistindo o filme lá, eu, Pamela, Patrick, Joyce, Patrícia, de repente no meio do filme, quando as pessoas começam a serem arrebatadas, né? O que aconteceu? Eu e Patrícia só acordados. Joyce, Pamela e Patrick dormiram. Eu falei assim: Patrícia, os irmãos que viram o filme vão entender o que acontecia lá no filme Deixados para Trás. As pessoas que eram arrebatadas, as roupas ficaram ali. Isso, piloto de avião, operário na obra, motorista de carro, as crianças, as roupas ficavam. Eu falei assim: Patrícia, vão deixar a roupa nossa que vão se esconder para quando elas acordarem? Eu fiquei pensando assim, eu fiquei preocupado, vai que elas acordam aí e tem um surto lá, achando que a gente foi arrebatado. Mas irmãos, quando nós pensamos na questão do milênio, precisamos fundamentar a nossa fé no Senhor, né? Uma coisa que é um consenso grande quando pensa-se em Apocalipse, é que vai acontecer uma tribulação como nunca houve. Isso é quase um consenso entre os grandes mestres do passado e também alguns conceituados de hoje. Por exemplo, Saião, por exemplo, acredita nisso, Luiz Saião. Talvez no Brasil o maior nome da teologia, e ele é batistão, ele é da Igreja Batista das Nações Unidas em São Paulo. Eu tive o privilégio de ouvi-lo em algumas ocasiões, em congressos teológicos. Na visão dele, por exemplo, a grande tribulação citada aqui, ela de fato vai acontecer de forma literal. Porque, segundo a visão dele, por que vai acontecer isso na visão dele? Porque não teria
fundamento, João escreveu uma coisa para aquela igreja e deixar para a igreja presente algo que de fato não iria acontecer. Qual o propósito de Deus escrever alguma coisa que não ia acontecer? Aí ele diz uma frase interessante: entender que não vai haver uma grande tribulação é como você mandar uma mensagem para o grupo errado, na visão dele. Por exemplo, por que Deus escreveria algo tão real e profundo na visão dele para uma igreja que não iria enfrentar aquilo? Porque estamos falando de uma igreja que estava vivendo já a tribulação, mas a Bíblia fala de uma grande tribulação. Mas uma coisa, lembra que eu falei, e a gente não pode ficar preocupado com isso? Porque a questão não é a tribulação, grande, pequena, média. A questão não é a tribulação, a questão é que no final, Cristo vai reinar com a igreja. Entendeu? Isso é que deve fundamentar a nossa fé, irmãos. No final, a igreja vai triunfar com Cristo. Se é antes ou depois, aí o meio não tem muito fundamento. O mais importante é que a igreja vai reinar. Mas eu quero ler alguns pontos sobre a corrente pós-milenista. Os pós-milenistas, significa o quê? Após o milênio. Eles acreditam que a vinda do Senhor é após o milênio. Está relacionado à vinda de Cristo. O pós-milenismo ou pós-milenista ensina que a segunda vinda de Cristo se seguirá um longo período de retidão e paz, chamado milênio. Eles acreditam o quê? Vai ter um período de 1000 anos de retidão em paz, e depois então, Cristo vai voltar. Na visão deles, dessa linha, dessa corrente, o milênio se encerrará com a segunda vinda do Messias, de Cristo. Vai haver um milênio e Cristo volta depois, por isso pós-milenista. Nessa corrente, eu vou discorrer alguns pontos ainda. O pós-milenismo crê que o mundo vai ser cristianizado, ou seja, que o evangelho vai ser pregado e que nós teremos um grande avivamento nesse período, produzindo um grande crescimento, e um crescimento tão grande que vai espantar a ponto da terra se encher do conhecimento do Senhor. O pós-milenismo não é literalista no que diz respeito à duração do milênio. Ele acredita que na verdade não será 1000 anos de fato, mas um período longo. Até porque, o que a Bíblia fala sobre o tempo? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós estamos sujeitos ao tempo. Lembra que eu falei na semana passada? Deus não. Nós não podemos ir no amanhã e nem voltar no ontem. O que mais nós podemos fazer é pensar. Eu falei até sobre a oportunidade, citando Eugene Peterson, onde ele fala sobre a questão do tempo, do Kairos e do Cronos, onde nós temos a oportunidade no agora. Mas Deus, irmãos, ele vê a história já realizada. Na verdade, ele criou a história, Então, nessa linha de pensamento, no pós-milenista, não é literalista no que diz respeito à duração, não é 1000 anos exatos, mas um grande tempo, um longo tempo. E o milênio é um período longo de tempo, não necessariamente 1000 anos medidos pelo calendário. O milênio termina com a segunda vinda de Cristo, em vez de começar com ela. Irmãos, essa teoria aqui é a teoria menos aderida pelos muitos teólogos. Essa é a teoria que menos tem adesão, embora tenha. Não vou citar aqui, mas tem muitos que creem nela. Essa visão, essa corrente teológica tem os seus fundamentalistas, mas são poucos, a maioria não está aqui. Se você olhar, por exemplo, se você for ler hoje alguns contemporâneos, de renomes hoje na nossa teologia, eu estava lendo, nesses dias, um vai ser amilenista e o outro vai ser pré-milenista conservador. Pós-milenista você não vê nenhum nome forte, É o que essa teoria, na verdade, não é muito bem fundamentada, porque tem pontos teológicos que são divergentes aqui, que não tem fundamento bíblico, então ela não é muito aceita. Mas tem a corrente pré-milenista, que chega mais ou menos no século XIX. Os ensinamentos dos pré-milenistas é que a segunda vinda de Cristo não seguirá, mas precederá o milênio, será antes do milênio. Por isso pré-milenista, Cristo volta antes do milênio. Nessa linha tem duas vertentes aí.
que eu falei na parte introdutória. Tem duas linhas nessa pré-milenista. E aqui eu quero fazer algumas colocações. Na visão de alguns estudiosos, os 1000 anos é uma realidade futura que acontecerá na terra, aqui, para alguns, e que Cristo reinará aqui na terra, trazendo redenção aqui. Há uma linha interpretativa que acredita nisso. O pré-milenismo foi a posição oficial da igreja primitiva até o 4º século, ou seja, os nossos irmãos lá de trás, aqueles que estudaram lá atrás, aquela igreja que começou lá, que a gente consegue ver em Atos, se estendendo até o 4º século, a primeira igreja, a igreja primitiva, se estendeu ali até o 1º, mas essa linha era muito aceita até o 4º século. E a gente pode entender aqui, irmãos, que não era por acaso que aqueles irmãos acreditavam dessa forma sobre o pré-milenismo. Os pais da igreja, como Justino, Marte Tertuliano, Lactâncio, Papias, Irineu e Hipólito, escreveram sobre a tribulação pela qual a igreja passaria, a dispensacionalista. Aí aqui vem uma questão, por exemplo, a gente tem que entender que quando nós olhamos para o Apocalipse, o que deve estar fundamentado na nossa fé é o seguinte: olha, não importa o que aconteça, Cristo vai voltar e a igreja vai subir, senão a gente fica doido. Quando você olha para o Apocalipse, leia com fé, leia com o coração alegre, feliz, porque você faz parte do povo eleito do Senhor, assim que nós temos que olhar. Porque se você começar a olhar ali, meu Deus, a trombeta, a grande tribulação vai ser quando o pastor não sai daqui pensando assim, não, meu irmão. Sai daqui pensando que Cristo é o fundamento da igreja, e já está decretado na agenda de Deus, a vitória de Cristo sobre as trevas, e você vai reinar com Ele. Isso que é o mais importante. Senão alguém pensa, pastor, estou preocupado com o milênio, pastor, a tribulação vai ser... Não, meu irmão, não, minha irmã, não se preocupe com isso não. Se preocupe que Cristo, Ele não vai governar, tá? Ele já governa e governará eternamente. Ele já governa. Lembra, a gente canta? Tu és Senhor e Deus, governas sobre o universo. Ele governa. Mas nessa linha pré-milenista tem os dispensacionalistas, que são aqueles que vão acreditar na dispensação, que a segunda vinda de Cristo será em 2 turnos, nessa linha dispensacionalista. A vida secreta para a igreja, ele vem para a igreja secretamente, e o arrebatamento vai ser na sua vinda visível com a igreja, para ser arrebatada. Essa linha também não é muito aceita pelos maiores estudiosos. O que a maioria dos estudiosos acreditam é na linha pré-milenista histórica, ou moderados, onde eu quero discorrer agora algumas coisas. Olha só, essa é a visão, por exemplo, de Luiz Saião, tá? Olha o que eu quero apontar aqui. Essa para ele é o mais aceitável, mais razoável. Admite a realidade de uma grande provação, como a igreja primitiva acreditava. Quando a gente olha para essa linha, irmãos, a gente vai ver que a igreja está caminhando na história, como nós estamos caminhando na história. A igreja não está parada, a igreja não é estática, a igreja não é engessada. Se você olhar a igreja contemporânea, desde os pais da igreja primitiva, e se você for lá atrás, desde do povo de Deus do passado, a igreja sempre caminhava, a igreja sempre estava triunfando. E quando olhamos a história da igreja, nós vimos que a igreja caminha na história, e nessa visão surge o anticristo. No fim da tribulação acontece a segunda vinda de Cristo, aí acontece o reino de Cristo na terra por 1000 anos, ele reina por 1000 anos nessa corrente teológica, e depois então dos 1000 anos, então se sucederá eternidade. Se a gente puder pensar um pouquinho, vamos ver lá o que diz Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 31, me ajuda aí. Para muitos, Mateus 24, nesses versos, fundamenta essa linha. Para alguns estudiosos, Mateus 24, a partir do versículo 29 a 31, diz assim, Mateus 24, 29 a 31. Olha só. Imediatamente após a tribulação, lembra que eu falei?
Daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E finalizando com 31. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, isso será a parte final, para que a igreja então possa reinar na eternidade. E aí uma palavra final sobre os dispensacionalistas. Porém, os pré-milenistas, dispensacionalistas ou extremados, têm vários ensinos estranhos das Escrituras, por isso que eu falei que não é muito aceita. A série de livros deixados para trás, como eu ressaltei também o filme, né, vai muito nessa linha. E se a gente for olhar, né, embora o filme seja bom e belo, mas muitas coisas que acontecem ali na verdade, não estão de acordo com o que a Bíblia ensina. Embora a gente vai lá ver o filme, irmãos, por isso que a gente está se preparando aí. A Bíblia diz que a gente tem que estar atento, a igreja não pode ser enganada. Lembra o que a Bíblia fala sobre os últimos dias? A gente está atento para quê? Porque se levantarão falsos profetas, que se possível for, enganaria até os escolhidos, irmãos. E como que você não é enganado? A Bíblia, a palavra de Deus. Irmãos, às vezes a gente, não sei se você já teve a coragem de receber na sua casa, né, algumas pessoas que passam por lá de algumas denominações e falar da Bíblia. Irmão, se você não estiver preparado, você toma uma surra de Bíblia deles. Os caras são bons de Bíblia, é claro que na interpretação deles, os argumentos, né, se você não tiver firmado, ele te comove. Tem argumento daqui, dali, puxa, embasa ali, tal, o texto bíblico diz não sei o que, começa a fundamentar, a gente sabe que na verdade, aquilo é muita heresia que eles falam, mas tem argumento. Por isso que o crente não pode ficar dando bobeira aí sem Bíblia. O crente tem que saber da palavra, irmãos. Porque senão, quando gritar, Jesus está vindo ali, o que a Bíblia diz? Quando disser que o Cristo está ali, o que a Bíblia diz? Não acreditais, porque quando ele vier, todo olho vai ver, todo olho verá o Cristo vindo sobre nuvens com poder e glória, irmãos. Irmãos, a gente tem que viver na palavra de Deus. Se a gente for analisar, irmãos, a gente tem que mergulhar na palavra, sabe por quê? A palavra de Deus, irmãos, ela é o fundamento da nossa fé, e se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus, nós podemos ser enganados, podemos viver aí de forma enganada. Mas, finalizando, tem a corrente amilenista, aquele que não acredita no milênio literal. Então nós entendemos o que nessa noite? Os pré-milenistas, aquele que acredita que a vinda de Cristo é antes do milênio, e ele vai vir então, o milênio se sucederá, será depois. O pós-milenista vai acontecer primeiro o milênio, então Cristo vem depois do milênio. Mas os amilenistas, né, e aqui, se você ler um livrinho, quando eu tive com o Dr. Ebenezer Soares Ferreira, há muitos anos atrás, ele me deu um livrinho interessante, fininho o livrinho, e o livro é intitulado A Questão do Milênio. Muito bom livro. E ele no livro discorre sobre as linhas, as correntes acerca do milênio, com pontos muito precisos, né? Muito dedicados. E essa linha, essa corrente amilenista, o que eles acreditam? Os amilenistas não creem no milênio literal, ou seja, para eles o milênio não é literal. Eles creem que o milênio é um período indeterminado, que vai da primeira vinda de Cristo à segunda. Então, para eles, nós já estamos vivendo esse milênio simbólico. Entenderam? Então, eu sou amilenista, você vai entender o quê? Essa pessoa acredita, assim, para a gente entender, que nós já estamos vivendo o milênio, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Eu sou pós-milenista, alguém falar para você, eu sou pós-milenista, você vai pensar, poxa, pós-milenista, ele acredita que então vai acontecer primeiro o milênio e Cristo volta depois. Eu sou pré-milenista, o que essa pessoa acredita? Acredita que Cristo vai vir primeiro e um milênio depois. E nessa interpretação, né, amilenista, alguns comentários, eles creem que o milênio é um período indeterminado que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. No quarto século, o mais destacado teólogo da igreja ocidental, Agostinho de Hipona, não é qualquer um,
ele passou a defender uma nova interpretação acerca do milênio. O amilenismo tornou-se a interpretação dominante do Concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo. Daí para frente, crer num milênio terrenal era considerado superstição, naquele momento do quarto século. Os reformadores protestantes continuaram com o amilenismo agostiniano. E aí nós podemos entender, irmãos, nessa história sobre o milênio, o que é mais importante. Então, quando alguém falar assim, qual é a sua visão sobre o milênio? Você não vai falar que você é nem falar assim, Cristo vai voltar e eu vou subir com ele. Essa é a nossa visão, irmãos. Apocalipse tem que falar para nós que o Senhor está às portas. Uma coisa a gente tem que, de fato, se preparar, irmãos. Pode ser que nesses últimos tempos a situação da igreja ela fique mais desafiadora. Porque se a gente comparar a nossa vida hoje com a igreja primitiva, nós estamos, me permita a expressão, nós estamos no céu. A gente não é perseguido, irmão. Pastor, como é que não é perseguido, irmãos? Estou falando de perseguição mesmo, gente. Você conhece alguém que morreu por causa do evangelho hoje aqui perto de você? Pode até acontecer, mas é raro. Pode até ter acontecido, mas a gente está vivendo um momento político agora desafiador, que pode abrir portas para um desafio maior. Eu não estou falando só no nosso território, não estou falando apenas do território nacional, mas estou falando, irmãos, que na verdade a visão espiritual de Apocalipse não é para o Brasil, não é para a América ou para as Américas, não é para a Ásia, a África, mas é para a humanidade inteira. Irmãos, o que a Bíblia registra, e João registrou, João então teve o privilégio de contemplar, irmãos, e ele sempre vai voltar no ponto. Alguns acreditam que Apocalipse ele se divide em pelo menos 7 partes, onde cada parte dessa apenas se repetem, e todas essas partes, você vai ver que ao final delas, sempre João observava Cristo reinando. Entendeu o que quer dizer isso? Não importa o que vai acontecer. É por isso que a gente às vezes fica preocupado com algumas coisas, preocupado que a política, o Brasil, a crise, irmãos, olha só, o que vier, se você estiver em Cristo, você está bem para caramba, você está bem na foto, não se preocupa não, mas esteja em Cristo, certifique-se que você está em Cristo, certifique-se que a sua fé está fundamentada nele, certifique-se que o teu nome está escrito lá. Eu ressaltei no domingo e concluo com esse texto, quando os discípulos voltaram maravilhados, acreditando, Senhor, olha, a autoridade no teu nome é extraordinário, em teu nome os demônios ouvem, eles vão embora, em teu nome o milagre acontece, em teu nome, Senhor, olha, nós estamos vendo a autoridade que o Senhor tem, o Senhor está fazendo coisas, e nós também estamos fazendo, o teu nome nos dá capacidade, nos capacita. Jesus fala para eles uma coisa: não se alegrem porque os demônios obedecem, e são repreendidos pelas vozes de vocês, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, sabe qual é a grande suma de Apocalipse? Eu quero ler lá a parte final. A gente vai estudar Apocalipse durante várias semanas. Eu vou ler a parte final para a gente encerrar. Dos capítulos 20 a 22, que finaliza os 3 últimos capítulos de Apocalipse, é aquele momento da batalha final, aquele momento que João consegue ver, a glória. E lá no finalzinho, irmãos, lá no finalzinho de Apocalipse 22, verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz: certamente venho em breve. Em algumas versões, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Por que João termina Apocalipse assim, irmãos? Ele começa falando da vinda do Messias. Ele começa ressaltando sobre aquele que certamente virá. Fala sobre as coisas que acontecerão, mas ele termina deixando uma bênção: e a graça do Senhor Jesus esteja com todos.
Irmãos, e onde a graça está, aí a alegria no coração. Onde a graça está, então há refrigério. Onde a graça está, então há salvação. Onde a graça está, então o Senhor está. Então que Deus possa abençoar a tua vida com graça, com graça. Mas use também essas reflexões de Apocalipse para fortalecer também a tua fé. Irmãos, esse livro fala das coisas que acontecerão nos últimos dias. É igual você ver um belo filme e você não conseguir contemplar o final dele. É igual, eu vou usar a expressão das irmãs aqui, né? É igual, irmã Sueli, quando as irmãs vão naquele aniversário e no final não come o bolo, né? Não é assim? Lá em casa mesmo a gente tem que ficar até o final, né, Joyce? Porque no final tem que pegar o bolo. Se for da Sueli, eu até espero. Irmãos, olhar Apocalipse, irmãos, na nossa visão, é a gente de fato ver que na verdade o Senhor, né, está vindo. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero orar com você, o ministério estará aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé para a gente orar junto, né? Eu não sei se eu deixei você nessa noite mais esclarecido ou mais confuso, porque na verdade não é em uma palavra de meia hora ou 40 minutos que você vai conseguir tirar todas as dúvidas suas de Apocalipse. Na verdade, homens debruçaram a vida inteira sobre o livro, irmãos. E como ressaltei, muitas coisas ainda estão ocultas, mas uma coisa é certo e claro: Jesus vai voltar e levar a sua igreja. Isso a gente não pode falhar, não pode deixar de crer. Vamos orar? O ministério vai estar nos conduzindo em adoração. Vamos adorar após a oração. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua igreja, Pai, que nessa noite está reunida aqui com o propósito de ouvir a tua voz, de te adorar, de bendizer o teu nome. Muito obrigado pelo teu povo, Pai, que nesse tempo tem buscado a tua face, mesmo numa quarta-feira, mas a tua igreja está aqui viva, Pai, celebrando, adorando, buscando a tua face. Aqueles irmãos também que estão cultuando através da live, onde quer que estejam, Pai, quem sabe em seus locais de trabalho, quem sabe em trânsito, quem sabe, Pai, em seus lares, que a tua mão de poder, que a mesma graça lá proferida pelo apóstolo João, Pai, também seja sobre cada vida nessa noite, e que a nossa fé esteja fundamentada, firmada, alicerçada sobre a rocha. Pai, firme os passos da tua igreja, firme os pés do teu povo, Pai. Senhor, não permita que sejamos enganados, mas que estejamos, Pai, a cada momento buscando a tua face. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.